Agora sim, não é, pessoal? Muito bom dia a todos. Semana iniciando, e é sempre muito bom começar a semana com conhecimento, informações importantes. Eu quero muito agradecer a todos vocês, né? Nós já estamos aqui há várias semanas, vários meses, nesse horário de segunda às 7, né? E é bom que a gente já começa a semana preparado, né? Para as atividades à frente. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de duas coisas. Nós vamos ter o destaque do dia, que é o segundo passo da venda, ok? Eu vou até compartilhar aqui o slide. Nessa primeira parte, nós vamos falar aqui do segundo passo da venda, ok? O segundo passo da venda é a pesquisa. Nós vamos explicar o que é a pesquisa. Mas nós vamos voltar no primeiro passo, que é o conhecimento, depois de 30 minutos, para falar do hidrogênio molecular. Então, todas as semanas daqui para frente vai ser assim. Nós vamos falar por meia hora do passo da venda e por meia hora de um conteúdo especial. Hoje, nós vamos falar do hidrogênio molecular. Vocês vão gostar muito dos estudos recentes. Nós temos uma coletânea de estudos agora de março de 2025. Coisa muito interessante. Nós temos o hidrogênio molecular, para vocês terem uma ideia, aplicado em colírio. Tem estudo no banho. É uma coisa extraordinária. Uma coisa que o Silocimol já fazia há 20 anos, né? Então vai ser muito importante que vocês deem muita atenção a esse conteúdo. Mas a primeira parte, nós vamos falar desse segundo passo da venda, que é a pesquisa. Eu vou retomar aquela ilustração da casa, né? Você lembra? Então, dentro da venda, nós poderíamos comparar ela à construção de uma casa. O conhecimento do produto e a pesquisa, esses dois passos não envolvem o cliente. Olha que interessante. O cliente, ele não está envolvido diretamente nesses dois primeiros passos. Esses dois passos têm que ser dados pelo próprio vendedor, pelo distribuidor. O cliente, ele só vai ser inserido a partir do terceiro passo, que é a abordagem. Mas esses dois passos iniciais, que envolvem diretamente o vendedor, ele é fundamental, porque eles são o alicerce. Então, dentro da nossa analogia, o conhecimento do produto e a pesquisa é o alicerce, o terreno é o alicerce. Aí, a abordagem e o estabelecer a necessidade é o bloco, é o tijolinho que você vai erguendo. A apresentação já é as paredes, toda ela pronta. O fechamento das vendas e apresentação é as paredes prontas, toda ela pronta. E o pós-venda aí é o telhado, tá? Que ele é posterior, né? Aliás, o fechamento de vendas é o telhado e o pós-venda, aí sim, né? É o retoque, é a repintura, é o que é feito posteriormente. Mas dentro dessa nossa analogia, o conhecimento do produto e a pesquisa, eles são indispensáveis para que você tenha sucesso na venda. Agora, o que é a pesquisa? Que é o segundo passo da venda. O que é a pesquisa, tá? A pesquisa, pessoal, deixa eu só tirar aqui da frente. A pesquisa nada mais é do que você identificar o seu público. É o que nós chamaríamos de pesquisa de mercado. Quem vai abrir um negócio, quem vai abrir um comércio, ele faz a pesquisa de mercado. Ele procura saber o poder de compra das pessoas da região que ele vai abrir o negócio. De repente, dentro dessa pesquisa, ele acha que é interessante abrir num outro local. É uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa, ele também vai identificar o público-alvo, a quem ele vai direcionar suas campanhas, que argumentos vão ser utilizados, a fraseologia mais assertiva, tudo dentro da pesquisa do mercado. Aí agora vamos trazer para o nosso projeto e eu vou fazer uma pergunta. Dentro desse passo da venda, que é a pesquisa, qual é a ferramenta
que vai nos ajudar a ter a pesquisa de mercado, identificar o perfil do nosso público. Qual é a ferramenta que vai nos ajudar a identificar o perfil do nosso público? Nós temos essa ferramenta. E aí eu gostaria de ouvir vocês. Qual é essa ferramenta? Ó, a Rita Teodoro já escreveu aqui, pessoal. Lista de contatos. A Rita foi em cima, né? É a lista de contatos. Parabéns, viu, Rita? Quem mais também digitou aqui lista de contatos? A Lucineire. Isso. A lista de contatos é a ferramenta de pesquisa do mercado. A ficha de saúde, a pesquisa de saúde, ela só entra no terceiro passo, na abordagem. No segundo passo, é a lista de contatos. Agora, por que que a lista de contatos ela é importante? Olha o que disse o Henry Thoreau, que é um poeta americano. Ele disse o seguinte: olha, se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. Eles estão onde devem estar. Agora, deles alicerces. O que que ele estava querendo dizer com essa frase? Que você tem que pensar grande. Você construiu o seu castelo, é o seu sonho, é o seu objetivo. Mas você tem que ter o quê? O alicerce. Não existe uma construção de nada sem um bom alicerce. É assim com a casa, é assim com o seu sonho. A pesquisa é o alicerce para você ter sucesso no negócio. E a ferramenta para isso é a lista de contatos. Ela é o alicerce para que você tenha sucesso no negócio. Na lista de contatos, você vai ter o nome das pessoas que vão aderir ao negócio ou comprar o produto. Então, em termos simples, gente, em termos simples, você sabe o que é a lista de contatos? Sabe o que ela é? Eu vou fazer um sinal e vocês vão identificar. Ela é isso aqui, ó. O que ela é? Hã? Dinheiro. As pessoas que estão na lista ou vão aderir ao projeto ou vão comprar. Ou você vai vender ou cadastrar. É dinheiro. Só que a pesquisa que você faz com a lista te dá um norte. Você vai identificar o perfil do seu cliente. Você vai ser mais assertivo. Todas estão num único lugar, organizada. Então você tem um planejamento. É o alicerce do seu negócio. E aí eu quero perguntar a vocês: se nós negligenciarmos esse passo da venda, que é a pesquisa, nós estamos simplesmente trabalhando sem um bom alicerce, porque nós não estaríamos utilizando a lista de contatos. Só para vocês terem uma ideia da importância da pesquisa que é feita com a lista de contatos, veja o seguinte: aqui você vai colocar o nome de todas as pessoas que você conhece. Lembram disso? Agora lembrem-se disso. Quando você decidiu fazer parte da Timol, você escolheu fazer parte de um projeto que as pessoas são o nosso principal ativo. Pessoas. São pessoas que vão se cadastrar, são pessoas que vão comprar. Cada pessoa que você conhece, cada pessoa que você ainda vai conhecer, é muito importante para o seu negócio. Então, cada pessoa que você conheceu, que você conhece e que ainda irá conhecer, deve estar na lista para que você faça a pesquisa e perfile esse cliente. Cada pessoa é um contato em potencial. E a cada contato você vai fazer o link entre a oportunidade e a pessoa. A oportunidade pode ser de ser um usuário e a oportunidade pode de ser fazer parte do negócio. A lista, ela define o seu plano de trabalho. Você tem um planejamento, é um plano. Agora, qual é o maior erro que alguns cometem? Desprezar a lista de contatos. Não faça isso.
Desprezar a lista e você não fazer essa pesquisa do perfil do mercado, do cliente, né? E ser mais assertivo, é como você não ter alicerces. Então não faça isso, não caia nessa armadilha. Alguns começam a ter a lista mental, e esse é um erro, porque você acaba esquecendo de muitas pessoas. A lista escrita é diferente. Gente, tudo que é importante vai para o papel, lembra disso? Você pode ter até uma lista digital, mas você tem que escrever. Tudo que é importante você tem que anotar. Então, todos têm que estar na sua lista, para que você faça a sua pesquisa de mercado e faça o perfilamento desse cliente. Todos os seus contatos do celular estão numa lista de contatos. As pessoas do seu Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, estão? No Instagram estão? Então, olha, todos os seus amigos, parentes, vizinhos, todos, quem você conhece, próximo ou não, todas as pessoas entram nessa lista, ó. Amigos de igreja, de clube, de trabalho, de faculdade, o comerciante, o contador, que é o profissional liberal, o médico, o farmacêutico, os familiares. Alguns contatos são quentes, que são aqueles com quem você tem maior proximidade, e é mais fácil você qualificar ele, identificar a necessidade dele. Outros são frios, você não tem tanta intimidade, mas ainda assim você precisa qualificar ele. Aí, dentro da pesquisa, com essas pessoas que são contato frio, você vai perfilar ele de modo mais intuitivo, mas não se preocupe, ela vai se ajustando essas etapas com o passar do tempo. E aqui você vai classificar. Aí é a pesquisa. A pesquisa, o segundo passo da venda, dentro do nosso projeto, é a lista de contatos. Lembra disso aqui? Há pessoas que têm boas notas em atitude, desejo e ensinável, você chama para o negócio. Os que não tiverem boas notas em atitude, desejo e ensinável, você vende o produto. Tá vendo? Então você vai pensar na atitude, o conta própria, credibilidade. Nós temos um treinamento próprio para isso, mas essa etapa é o alicerce e ela não pode ser desprezada. Você está perfilando o seu cliente, é a sua pesquisa dentro do seu público-alvo. Só para você ter uma ideia, veja isso aqui. Você fez ali o perfilamento, a pesquisa, perfilou, é o segundo passo aqui da venda, e identificou dentro dessa pesquisa o perfil das pessoas. Olha aqui, por exemplo, lembra que atitude, desejo e ensinável são características fundamentais para você trazer para o negócio. Então, olha aqui esse exemplo da Maria. Olha a atitude da Maria, 6. Olha o desejo dela, 2. Ensinável, 4. Ela já acha que sabe tudo. Não tem desejo de crescer, não quer progredir na vida. Mas olha a credibilidade dela, é 10. Ela, todo mundo empresta dinheiro a ela sem medo, ela tem muita credibilidade. Conhece todo mundo, contato é 10. Finanças é 10. Ela pode comprar 10 franquias platinas à vista. Mas ela não tem o quê? Atitude, desejo e ensinável. Se você vender as franquias aqui para Maria, ela vai se cadastrar. Mais uma semana ou um mês depois, ela vai estar atrás de você para você vender para ela. Ela não vai fazer, porque ela não tem desejo, não tem atitude, não é ensinável. O que é que você faz com a Maria que não tem atitude, não tem desejo, não é ensinável? Você vende. Você vende os produtos, vende tudo para ela. Vende o da caixa d'água, vende o Revolution, vende Hipermina, é combo, vende tudo, todos os produtos do nosso mix para ela. Você vende, porque ela não tem atitude, não tem desejo e não é ensinável. Agora você vai aqui, quer ver? Na Carla, a última aqui. Olha a atitude da Carla, 9. É uma pessoa de atitude. Não empurra com a barriga, não deixa para amanhã. Não, a credibilidade está mais ou menos, talvez o número lá no SPC, no Serasa. Contato, mais ou menos. Conta própria, tá vendo? 0, depende totalmente do marido. Mas olha o desejo, 10. Ensinável, 9.
E finanças também não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro, é dependente, não tem muita credibilidade, não tem muito contato, mas tem o quê? Ó, atitude, desejo e ensinável. Agora, pensa bem nessa Carla na sua equipe. Olha o que é que ela vai fazer com atitude, com desejo e ensinável. Aí a Carla, você vai vender ou vai trazer para o projeto? Você vai trazer, porque ela tem vontade de crescer, tem desejo, é ensinável e não espera para amanhã, tem atitude. Mas aqui a Maria tem dinheiro, tem contato, mas não tem atitude, não tem desejo e não é ensinável. Como que você saberia isso se não fosse a pesquisa que você fez com a lista de contatos? Esse é o maior erro que alguns cometem. Começam fazendo a lista no início, mas depois de algum tempo, sabe o que fazem com a lista de contatos? Coloca na gaveta. Aí é um erro. Colocou a lista na gaveta. Aliás, a lista tem que ser viva. Todas as pessoas que você conhece devem entrar na lista. Ela tem que estar em constante atualização. Então, você está na fila de um banco, conhece alguém. Para onde que aquela pessoa deve ir? Para a lista. Você está no supermercado, conhece alguém. Para onde que aquela pessoa deve ir? Para a lista. Todos os dias podemos conhecer mais pessoas. E aí você vai sempre atualizando a sua lista de contatos. É a pesquisa de mercado. Então, quando você acorda pela manhã para começar o seu trabalho com a Timol, qual é a primeira ferramenta que você deveria pegar? Todos os dias, a primeira ferramenta é a pesquisa do seu cliente, é a lista de contatos. É a primeira ferramenta. Você perfila dois ou três. Alguns reclamam que tem que perfilar muita gente. Mas se você colocar duas pessoas por dia, todo dia duas ou três, e perfilar duas ou três por dia, não é pesado. Você faz ali em 5 minutinhos. Duas ou três todo dia. Só isso. Duas ou três todo dia. E fala com essas duas ou três todos os dias. Mas você já sabe o que vai falar com ela, porque você fez a pesquisa, que é o segundo passo da venda, perfilando esse cliente. Se você não usar essa ferramenta, você está queimando essa etapa muito importante, que é o perfilamento. E a lista tem que se manter viva, ok? Então, e lembre-se disso, por que que a lista tem que ser viva? Note bem, a lista sempre cresce. Quanto mais contatos, olha essa verdade, gente. Quanto mais contatos, mais frente de trabalho. Quanto mais trabalho, mais resultado, mais sucesso. É simples, né? Se você tem mais contatos, você trabalha mais. Se você trabalha mais, você tem mais resultado, é mais sucesso. Então esteja sempre fazendo novos contatos, saia de casa, conviva com as pessoas, cumprimente as pessoas, esteja sempre atento às oportunidades, para que elas estejam na sua lista de contatos. Vou contar uma história para vocês aqui. Nós temos um americano, ele foi um dos poucos a ganhar, lá nos anos 70, US$ 1 milhão com marketing. Então, você pensa bem, no finalzinho do início dos anos 80, um marketing engatinhando, e ele chegou a ganhar US$ 1 milhão fazendo marketing multinível. Sabe o que aconteceu com ele? Ele fez uma lista de contatos e foi lá, apresentou e vendeu. Foi lá, apresentou e cadastrou. Mas aí a lista acabou. Acabou a lista. Isso acontece, você faz a lista e a lista acabou. Aí sabe qual foi a ideia que ele teve para colocar mais pessoas na lista? Ele pensou, ele conta isso no seu livro, né? Ele ia para o shopping. Aí ele sentava lá no banco no shopping e ficava olhando as pessoas. Aí quando ele via alguém que tinha assim, um rosto mais amistoso, ele se levantava, ia na direção da pessoa e pisava no pé dela de propósito. Pisava no pé, dava um pisão no pé.
Aí a pessoa olhava assim para ele, pedia desculpa, dava um sorriso, começava uma conversa. Adivinha para onde que aquela pessoa ia? Para a lista de contatos. A lista de contato dele nunca acabou, porque ele ia para o shopping pisar nos pés das pessoas. Ganhou US$ 1 milhão. Agora, se ele queima essa etapa dessa pesquisa, do perfilamento do cliente, se ele não mantém a lista ativa, ele iria ter esse resultado? A lista tem que ser viva. A primeira coisa que você usa ao começar o trabalho no seu dia é pegar a sua lista de contatos. Na verdade, até no livro GoPro, né, lá diz o seguinte: um profissional usa a lista e um amador não usa a lista, tem a lista mental. É a diferença entre você fazer um trabalho profissional e o trabalho amador, né? O amador, você sabe que ele é masoquista, né? Ele ama a dor, ele ama sofrer. É o Carlos que fala isso, né? O amador ama sofrer, né? Então, ele faz um trabalho mais duro, quando podia fazer o mais simples, que é usar a lista para fazer a pesquisa do perfil do seu cliente. Então, a lista precisa ser viva, ok? Eu vou passar aqui rapidamente 8 passos para você manter a sua lista viva. Rapidamente, para você manter a lista viva. Primeiro passo: todos da sua lista do telefone devem ir para a lista. Então, com frequência, nós conhecemos pessoas e adicionamos ao telefone, ao seu WhatsApp. Todos, sem pré-julgamento, devem entrar na sua lista de contatos. Segundo, coloque as pessoas das suas mídias sociais, do Instagram, do Facebook, de outras mídias. Olha essa dica aqui, olha, coloque de 2 a 3 pessoas por dia das suas mídias sociais na sua lista. Porque de repente você tem lá na mídia social muita gente. Você tem muita gente no Instagram, muita gente no YouTube. Então coloca de 2 a 3 pessoas por dia. Não fica pesado e nem cansativo. Se todos os dias você colocar 2 ou 3 pessoas na lista, ela vai se manter sempre viva, sempre viva. E você terá sempre mão de obra para trabalhar. Mais trabalho, mais sucesso. Percebe que alguns queimam essa etapa e essa pesquisa do mercado traz lá na frente um resultado ruim quando não é aplicado? Porque não tem a lista, deixa na mente. E aí se esquece das pessoas, né? Adicione as pessoas que os seus contatos conhecem. Eles conhecem muitas pessoas que podem ter o perfil para o negócio, por exemplo, ou para comprar o produto. Então, peça indicação, faça o acompanhamento quando você vende um produto, faça o pós-venda. A quarta dica é o jogo da memória. O que é o jogo da memória? O jogo da memória é você parar. Aí você para, você vai parar. E você vai lembrar das pessoas do seu passado. Olha o Carlos aqui, o Carlos levantou a mão aqui. Deixa eu ouvir o Carlos, ó. Carlos, bom dia. O Carlos está aqui conosco. Bom dia, Orlando. Pode falar. Bom dia, Orlando. Bom dia, Bom pessoal. dia, Bom dia a todo Carlos. mundo. Um grande abraço a todos. Fico muito feliz de ver tantos aqui comprometidos, se treinando e aprendendo cada vez mais. Parabéns, Orlando. Parabéns a todos aí presentes. Eu não pude deixar de levantar a mão aqui, porque aconteceu um negócio aqui essa semana e que eu precisava dividir com vocês, certo? Eu estava em São Paulo, estava lá no hotel, e, e como de costume, eu contato as pessoas para cadastrar elas. E comecei a conversar com não é segurança, é aquele que fica ali na portaria do hotel, atendendo os clientes, carregando as malas e atendendo tudo. E eu comecei a conversar com ele,
se ele estava satisfeito, se ele queria mudar de vida, e perguntei se ele era casado. E ele foi falando. Aí disse que é solteiro, e estava ali um rapaz assim, muito prestativo, assim, atendendo bem a gente, sabe? Aí eu perguntei para ele se ele queria ganhar mais dinheiro. Você gostaria de ganhar mais dinheiro, assim? Você, que você é solteiro, né? Você poder comprar as coisas? Claro que eu gostaria, assim, eu gostaria sim. Aí eu virei para ele e falei, mas por curiosidade, ele fica ali o dia inteiro, do lado de fora, da porta de vidro do hotel, tomando aquele vento frio em São Paulo. Nós sabemos que tem um horário ali que o vento é frio, tá certo? Fica ali exposto a aqueles drogados que passam na frente do hotel. Se tem ali um evento, uma briga, alguma coisa, ele acaba tendo que interferir ali para proteger a entrada do hotel. Eu falei, quanto que essa pessoa ganha, né? Pensei comigo, né? Todos os dias trabalhando, o dia inteiro, 8 horas de serviço ali, né? Vocês imaginam quanto que essa pessoa ganha para fazer todo esse trabalho, todos os dias esse trabalho? E eu estou falando com vocês aqui porque fiquei chocado com o salário que ele ganha. Dentro de São Paulo, eu perguntei, quanto que você ganha? Ele falou, eu ganho R$ 1.800. Veja bem, R$ 1.800 para fazer tudo isso todos os dias. E eu estou vendo aqui o Orlando explicando para vocês, como diz, o dever de casa, né? Uma lista de contatos bem feita, uma análise diária bem feita. E não tem ninguém aqui que se fizer 4, 5 vendas e não vai ganhar muito mais que isso. Não tem ninguém aqui que se cadastrar pessoas vai ganhar muito mais que isso. Quanto o nosso trabalho, ele é leve, mas ele tem que ser constante, pessoal. Tem que ser constante. Eu gostaria aqui de fazer uma sugestão a vocês, de fazer uma autoanálise. Todos vocês fazerem uma autoanálise mesmo. Nós já temos aquele exercício do autoconhecimento, certo? Nós temos o exercício do autoconhecimento, onde mostra o que você quer ser, o que você quer para o seu futuro, e para você poder criar uma meta para você. Mas faça uma análise da lista de contatos sua. Você, naquelas análises, você está sendo ensinável, você está querendo crescer. Faça uma análise pessoal. Coloca lá teu nome lá na lista de contato. Analisa aquele contato. E que aí você vai conseguir melhorar o que tem que ser melhorado. Você vai conseguir lutar em fazer aquilo que tem que ser feito. Você vai lutar naquilo que você realmente precisa. Então, põe ali seu nome na lista de contatos, faça uma análise bem verdadeira, e aí você sabe o ponto que você precisa melhorar, onde você vai trabalhar para vencer. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que eu fiquei assim chocado de ver. Ali tinha um outro casado também, uma pessoa ganhando R$ 1.800 todos os dias, uniforme, de pé ali, ó. Não tinha banquinho para ele sentar, não. Eu falei, como a pessoa aguenta esse negócio numa cidade tão grande como essa? Então, a nossa oportunidade é de ouro. O que o Orlando está explicando para vocês aí, novos contatos. Aí, esse contato, eu já passei para a Thaís já está passando para uma pessoa próxima para contatá-lo, para fechar um negócio com ele, para que ele possa vender. Aí eu passei para ele o site do Água Mar, eu vou te passar um site aqui, e vou fazer uma pergunta para você. Se você nos teus amigos encontrar alguém que tem um problema desse, você vai mandar um link
que você acha que acontece? Ele vai ver esse depoimento. Ele vai ver que é fácil vender. Ele vai ver que ele pode entrar nesse negócio. E aí já fica meio caminho andado. Aí eu fiz esse trabalho com ele ali, deu uns 15 minutos na portaria, aí chegou meu carro, peguei, montei e fui embora, tá certo? E eu deixei o contato. É muito fácil, pessoal. É muito fácil. O que nós precisamos aprender é interagir, conversar com as pessoas. E vai perguntando, é o fórum, né? Fale da família, fale da ocupação, fale da dificuldade ali, descobre. Se já tem problema de saúde, descobre. Se não tem problema de saúde, pergunta se quer ganhar dinheiro. E daí vai para frente. Então, eu queria. Isso aconteceu essa semana. Eu fiz questão de participar aqui com vocês hoje, para vocês entenderem, enxergarem que o Orlando está pedindo para vocês é muito pouco. É muito pouco. Vocês serem organizados, vocês fazerem uma análise pessoal mesmo. Coloque o seu nome lá. Agora eu vou analisar aqui o Carlos. Eu sou o Carlos, então vou analisar aqui se eu sou ensinável, se eu tenho um desejo, se eu fiz o exercício de autoconhecimento. Comece com você. Comece com você. Analise você. Analise o que você precisa fazer para vencer. E o que o Orlando está pedindo é o caminho. É o caminho. Ninguém funciona se não souber o seu mercado. Ninguém cresce se não conhecer o seu mercado. Cada um tem o seu mercado próprio. Então, aprenda com o seu mercado próprio. Ok? E obrigado aí, Orlando, pela oportunidade aí de estar falando com vocês, de você reunir tantos distribuidores. Sabemos que os distribuidores que estão aqui, eles estão aqui por quê? Porque eles são águias, né? Eles voam longe, eles querem crescer, eles querem aprender. Por isso que eles estão aqui. Eles não vão levantar cedo, ficar assistindo uma palestra dessa, só por assistir. Se vocês estão aqui, é porque vocês realmente querem fazer. Vamos lembrar sempre lá de Napoleão Hill. Vocês se lembram? Napoleão Hill foi um pesquisador e ele pesquisou um número grande de estudantes durante mais de 20 anos. O que ele fez? Ele pegou o nome dos estudantes e continuou, foi pesquisando. De 100, certo? Alguns morreram, outros continuaram a profissão, mas 95% não cresceram, não foram para frente, não foram para frente, não cresceram. Ficaram com ali, aquele emprego ali, desempregado, coisa assim. 95%, acredita? Desses 100, 4% estavam bem de vida. Uma vida regulada, tinha seu carro, certo? Alguns tinham financiado uma casa, 4%. E 1% só ficou rico. 1% só venceu. 1%. Aí Napoleão Hill, ele fez uma... Ele queria saber, certo? Por que que esses 5 venceram? E ele pesquisou. E vocês gostariam de saber o porquê que esses 5 cresceram? Quanto lhe vale essa informação? Quanto lhe vale eu passar para você agora o que fez esses 5 vencerem na vida? Vejam bem, o resultado, o sumo de uma pesquisa de 20 anos. Eu vou mostrar para vocês. Certo? É importante vocês analisarem isso agora, escreverem. Por isso que eu falei para vocês fazerem uma autoanálise. O exercício do autoconhecimento que tem lá no Timoflix. Primeiro ponto.
O Napoleão Hill descobriu que só 5% acreditavam. Esses 5% acreditavam. Que nem nós acreditamos no projeto Timol, 20 anos atrás. Acreditamos que nós iríamos crescer, acreditamos que isso fazia o bem para as pessoas. Por isso nós estamos aqui. Acreditavam. Então, eles tinham a profissão deles e eles, como diz, vestiam a camisa na profissão que eles tinham. Então, o ponto em questão, nessa análise, você acredita nesse projeto? Você acredita que você tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas? Você acredita que você pode mudar de vida? Esse projeto faz isso na sua mente? Que se isso não fizer isso, se você não acreditar, você vai ficar igual aos 95%. Vai ficar tentando, pelejando, mas se você precisa acreditar. E se você não acredita direito ainda? Se você não tem confiança, o que você tem que fazer? Você vai lá no Timolflix, você vai lá no site de aguamag.com e assista todos aqueles depoimentos. Vai visitar as pessoas, converse com elas pessoalmente, para você acreditar. Porque se você não acreditar no projeto, você não vai para frente. Você tem que acreditar no projeto. Mas se você, por exemplo, não acredita no método de trabalho que a Timol tem, não acredita no método, esse negócio da pesquisa que o Orlando está falando aqui, que é importante, se você não acredita que descobriu que a pessoa tem, para você mandar o depoimento certo, é importante, converse com distribuidores que estão fazendo. Você está fazendo a pesquisa, você manda o depoimento certo, o que acontece? Ou faça um teste. Se você nunca fez uma pesquisa, faça um teste para você acreditar no projeto. Se você não fizer um teste, você não acredita. Se você não acredita, você não vai ter sucesso. Então, aqueles 5 pessoas, 5%, eles acreditavam. Estão fazendo uma análise aí, pessoal, agora? Se eu fizesse uma pergunta para todos vocês, você acredita no projeto? Você acredita? No projeto de saúde e no projeto do sistema de trabalho? Ou você quer fazer do teu jeito? Ou você tem dúvida? Se você tem dúvida, conserte a sua dúvida primeiro. Conserte sua dúvida. Senão você não vai aplicar o que o Orlando está falando. Então, essa característica, o Napoleão Hill descobriu que as pessoas de sucesso têm acreditar. Acreditam no projeto. Tá certo? A segunda característica, certo, é fazer o que tem que ser feito. Ele descobriu que esses 5%, eles fazem o que tem que ser feito. Fazem. Você tem que fazer uma lista de contato? Faz a lista de contato. Você tem que analisar a lista de contato? Analisa a lista de contato. Você tem que buscar depoimentos para você acreditar? Você vai lá e faz. Vocês vão ter sucesso se vocês fizerem o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é trabalhar o quê? A sua cabeça primeiro. É trabalhar você. Trabalhe, ver o que você está fazendo. Aí você vai fazer o autoconhecimento, você vai testar a sua vida, você vai ver se é certo, se é errado. Ninguém vai fazer por você. Você que tem que fazer. O que a Tibol faz é orientar, é incentivar. É isso que nós fazemos. Mostrar caminhos. Mas quem anda, as pernas são suas. Estão entendendo? Ou vocês vão querer ganhar R$ 1.800 como porteiro. Ou vocês querem arrumar um empreguinho para ficar lá no frio agora, de pé,
o dia inteiro com um projeto maravilhoso desse. E a terceira característica de pessoa de sucesso, a terceira característica de pessoa de sucesso é não deixar para depois. Vamos ver, Napoleão Hill, ele descobriu que a pessoa tem que acreditar no projeto, fazer o que tem que ser feito e não deixar para depois. Então, essa análise que eu estou falando para vocês fazerem é agora. Agora, aqui, ó, 10 para as 8, até as 8h30 você está fazendo. Até 9 horas você está fazendo essa análise. Isso você já começa a tomar decisões sobre o que você tem que fazer para vencer. Assim é que se tem sucesso. Assim tem sucesso. O que o Orlando está orientando para vocês é fundamental. Se você não souber o que o cliente tem, como que você vai mandar um depoimento correto? A pessoa tem enxaqueca. Você vai lá, manda um depoimento de intestino preso, manda um depoimento de fibromialgia. Como é que você vai conversar corretamente se você não acredita no nosso sistema de trabalho? O Orlando falou em perfilamento. É uma palavra bonita. Algumas pessoas aqui não sabem o que é isso. Ou ainda está estranhando. Perfilamento é saber se aquela pessoa é para venda ou pessoa para negócio. Você tem que aprender a descobrir isso. A Timol, quando fez a lista de contatos, colocou ali uns métodos que lhe ajudam a já aprender a ver isso. Então você tem que aprender. Ah, eu vou analisar fulano. Pega ali o outro parente seu, pega o seu amigo, vou analisar fulano comigo. Analisa o perfil da pessoa, para você ter uma rede sólida. O Orlando está mostrando ali todo o caminho das pedras. Mas é bom a gente lembrar o tamanho do nosso projeto, o quanto esse projeto é bom, o quanto temos aí uma mina na mão e às vezes não estamos valorizando. Eu fiquei chocado, pessoal, mas fiquei chocado mesmo. Foi ontem, foi ontem de manhã, que eu conversei com o porteiro lá, e ele falou que eu ganho R$ 1.800. Eu falei, 1.800? O que mais? Aí disse que ganhou a sexta também. E, e os porteiros aqui da rua todos? Não, é tudo a mesma coisa. E o emprego? Eles têm medo de perder o emprego. Tente imaginar o quanto está bom para nós, pessoal. Você fecha uma franquia ouro, ganha R$ 3.300, consegue levantar esse dinheiro. Quantos produtos você tem para vender? Então, pessoal, eu queria dar um bom dia para vocês agora. E vamos continuar, que tenhamos todos uma excelente semana. E Orlando aí, ó, parabéns, viu? Eu achei muito bom essa matéria sua que você está mostrando para o pessoal. Está mostrando o caminho, o que todo mundo tem que fazer, descobrir os contatos, conversar com eles, interagir mais com as pessoas. Pessoal, excelente semana para todos. Estamos aqui por aqui, tá bom? Um abraço, Orlando. Um abraço, Francisco. Tudo bom? Um abraço a todos aí. Ô, Carlos, eu vou falar já já sobre estudos científicos novos. Se você tiver por aí, você vai gostar muito também, viu? Aí você encerra para nós o treinamento, tá? Nada. Gente, olha o que que o Carlos nos trouxe aqui, pessoal. Olha o que que o Carlos nos trouxe. Nós temos que acreditar, fazer o que tem que ser feito e não deixar para depois. Nós não podemos empurrar com a barriga, né? Nós não podemos fazer isso, tá? É excelente essa reflexão e nos faz e vejam, eu quero destacar uma coisa, vejam o amor que o Carlos tem na sua fala por esse projeto Timol, pelo bem que faz às pessoas.
É o bem da saúde e o bem financeiro. Você sabe que é assim. Te traz um resultado. Não tem erro, mas tem que fazer o que tem que ser feito. E começa fazendo aqui a lista de contatos. O quarto passo para manter a lista viva é o jogo da memória. É você lembrar, ó, quem era a babá dos meus filhos 15 anos atrás? Quem eram os meus vizinhos 10 anos atrás? Ó, quem era o meu médico, o meu ortopedista, o ginecologista, o dermatologista, 10, 15, 20 anos atrás? Todo mundo. O carpinteiro, o dentista, o contador, a manicure, todas as pessoas, você vai se lembrando delas nesse jogo da memória e colocando na lista. Sua lista não morre nunca. Ela só morre se ficar na gaveta. Os seus familiares. Esse é um outro erro que alguns cometem, né? Alguns têm aquele ditado popular: santo de casa não faz milagre. E deixa os parentes para lá. Aí o que acontece? Tem alguns parentes que compram com outras pessoas ao invés de comprar com o familiar dele. Aí você chega para ele, olha, eu comecei um negócio, quero sua opinião, porque ele é muito importante para mim, mas não esqueça de nenhum membro da sua família na lista, mesmo os distantes. A sexta dica é se torne mais atraente. Então, evolua como ser humano, procure dar o exemplo, se vestir bem, boa higiene, cuidar dos dentes, do cabelo, não exagerar na maquiagem, melhorar a dicção, procurar falar melhor, estudar, se tornar mais atraente. Aprimorar a habilidade de fazer contatos frios é o sétimo passo, né? Se interesse pelas pessoas, faça perguntas, desperte a curiosidade. Foi o que o Carlos fez lá com o porteiro. Um contato frio que alguém agora vai vender, porque ele se interessou pela pessoa e fez uma pergunta e descobriu quanto é que ele ganhava e apresentou para ele um projeto que vai mudar a vida dele. Fazer os contatos frios. O oito, esse aqui é fundamental. Mantenha a sua lista de contatos sempre em lugar visível. Não adianta esconder a lista na gaveta. Mantenha ela organizada. Todos os dias, a primeira coisa de começar o trabalho, olhe lá a lista de contatos. Mantenha a sua lista sempre em lugar visível. Essas são as 8 dicas. E aí, o Carlos falou de a gente se autoanalisar, né? Reflitam aqui agora nessa autoanálise, nessas 5 perguntas. Responda para você próprio. Mantenho a minha lista de contatos sempre atualizada e visível. Ou eu nem sei onde ela está. Faço uma apresentação por dia, pelo menos uma, presencial ou online, para alguém da lista. Agora, olha essa terceira pergunta aqui, reflita nela, ó. Quando eu cadastro um novo, eu mostro a ele a minha lista como exemplo e ensino ele a fazer o mesmo? Essa não é uma boa pergunta? Quando eu cadastro alguém, eu mostro a ele a minha lista como exemplo? Você lembra que o exemplo é mais valioso do que as palavras, né? O exemplo. Olha agora a próxima pergunta. Vamos compartilhar aqui novamente, né? A minha lista de contatos, está carregando aqui, me identifica como profissional ou amador? E a última pergunta, em que aspectos preciso melhorar? São boas essas perguntas? Essa terceira aqui eu acho fantástica, né? Quando você cadastra um novo, eu mostro a ele a minha lista como exemplo. Essa é uma etapa da venda que nós não podemos queimar. Essa pesquisa de mercado. É você saber quem você vai oferecer o projeto, quem você vai vender o produto. Se você acha difícil parar para fazer uma lista de 50, 100 nomes, coloca todo dia 2 nomes, todo dia, 2, 3 nomes.
Ninguém vai morrer por causa disso, né? Colocar dois, três nomes por dia. Mas a sua lista está ali, você trabalhando ela. Quando você não faz essa pesquisa, você é um sabotador. É um sabotador do seu sonho. Que você lembra, essa lista que faz a pesquisa de mercado, a lista de contatos, ela é igual o quê? Dinheiro. As pessoas que vão para ali, ou você vai cadastrar ou você vai vender. Então vamos falar francamente entre nós. Se a pessoa não fizer a pesquisa, o perfil do seu cliente, não usar a lista de contatos, ele está rasgando dinheiro. Ô, gente, quem rasga dinheiro é o quê, hein? Conta aí para mim. Quem rasga dinheiro é o quê? O que é, Docelina? A Docelina já fez um sinal ali, ó. A Débora também. Nós não somos doidos de não usar a lista de contatos. É rasgar dinheiro. Mas reflitamos nessas perguntas que o Carlos nos trouxe, de colocar o nosso nome ali, né? Essa foi fantástica. E reflita nisso aqui, olha. Eu mantenho a minha lista de contatos atualizada e visível. Faça apresentação com uma pessoa da lista por dia, presencial ou online. Quando eu cadastro um novo, eu mostro a ele a minha lista como exemplo e ensino ele a fazer o mesmo. A minha lista me identifica como um profissional ou como um amador? O amador é o masoquista, né? Em que aspectos preciso melhorar? Fazer análise. Dentro aqui de que aspectos preciso melhorar, talvez colocar o nosso nome próprio ali na lista, né? E fazer o nosso próprio perfilamento. Refletir aqui, essa reflexão. Essa etapa da venda, que vai resultar na venda do produto ou na venda da franquia, não pode ser queimada. Essa pesquisa aqui de mercado não pode ser queimada. É o que nós estamos falando. Não tem como você construir a casa começando pelo telhado. É pelo alicerce. O alicerce é o conhecimento do produto e a pesquisa, utilizando ali a lista de contatos. Não tem erro, tá? Foi bom esse conteúdo, pessoal? Gostaram? Mas agora se lembrem-se disso. O conhecimento, ele só tem valor se for aplicado. Não adianta nós gostarmos do que o Carlos nos falou aqui, se nós mesmos não aplicarmos. Lembrem-se disso, ó. Conhecimento sem ação é estagnação. Conhecimento sem ação é estagnação. A ação de fazer a lista de contatos, ok? Mas vamos voltar, turma, para os passos da venda aqui, ó. Se eu compartilhar de novo, nós falamos aqui da pesquisa, mas vamos voltar ao conhecimento do produto para trazer informações muito importantes que vocês vão gostar sobre estudos científicos novos, que é o que nós sabemos que vocês gostam demais de ver essas notícias, né, essas novidades. E vamos falar sobre o hidrogênio molecular aqui por mais 20 minutinhos, só para que você possa ver o que nós temos nas mãos e fortalecer a sua convicção de que nós temos o melhor produto, o melhor negócio e que te traz dinheiro, né? Como o Carlos trouxe aqui brilhantemente. O Carlos foi muito. Olha a pergunta que o Carlos fez, né? Será que nós queremos ficar no frio para ganhar R$ 1.800? Essa pergunta foi fantástica, né? Mas nós temos que fazer o que tem que ser feito. É nós que temos as pernas, como o Carlos disse, né? É nós que temos que fazer. E aí, turma, vamos relembrar rapidamente a reação química. Eu não vou me delongar aqui na reação química. Você sabe que o silocimol, né, promove a hidrólise, que é a quebra da molécula da água, H2O, duas moléculas de hidrogênio, uma positiva e uma negativa, uma de oxigênio. Em termos simples, a hidrólise é pegar o hidrogênio positivo e colocar à parte. Aí você tem o oxigênio e o hidrogênio negativo, que dá origem a um novo elemento, que é a hidroxila, que vai se unir com os minerais na água, como cálcio e magnésio, que são duplamente positivos, e vai formar os hidróxidos alcalinos de cálcio e os hidróxidos alcalinos de magnésio. Isso vai reduzir a acidez do organismo. E como sabemos, aqui tem um aspecto muito preventivo, porque você reduzindo a acidez, você previne inclusive o câncer.
Mas não só o câncer. As doenças nascem da acidez sistêmica. Mas olha que interessante, sobrou o hidrogênio. É isso que nós vamos falar. Esse hidrogênio, ele vai se unir com o radical livre. Vai localizar o radical livre, os dois íons, e vai se transformar em água novamente. Ou seja, o inimigo se tornou aliado. E aqui é interessante porque o radical livre ele já danificou muitos órgãos, muitas células dos nossos órgãos, mas aqui ele é retirado. E aí você tem um aspecto de restabelecimento de muitas doenças, a melhora, a redução. Quantas pessoas com diabetes, com intestino preso, com pressão alta, pessoas que tinham um problema crônico, inclusive de um início de Parkinson, de Alzheimer, e que tiveram uma melhora muito significativa. Então, a doença já instalada, mas você neutraliza a causa, o corpo se regenera. Mas como é que isso aconteceu? O hidrogênio molecular, né? A molécula de hidrogênio se unindo aqui ao radical livre. São 21 anos que a Timol fala disso, mas só agora a classe médica e científica tem falado dos benefícios do hidrogênio molecular, que há 20 anos a Timol já faz. E aí, hoje, eu vou compartilhar com vocês, prestem muita atenção, nós vamos ler juntos. Essa revista aqui, a Science Direct, ela é um compilado de estudos científicos ao redor do mundo. Só para vocês terem uma ideia, eles disponibilizam 25% de todo o conteúdo científico mundial. É uma enciclopédia online, tá? Aqui é uma revisão. Olha aqui o mês, ó, março de 2025. Estamos falando de 2 meses atrás, ok? Vamos colocar para traduzir, para a gente compartilhar com vocês. Então vamos voltar aqui. Pronto. O que que diz a revista Science Direct? Uma revisão abrangente do hidrogênio molecular como nova terapia nutricional. Vamos vendo. Ao alívio do estresse oxidativo e doenças, mecanismos e perspectivas. Aí eles mencionam que o estresse oxidativo, né, é responsável pela patogênese de muitas doenças, e os antioxidantes são comumente incluídos em seus protocolos de tratamento. E na última década o hidrogênio molecular tem sido objeto de estudos. Agora anote, diversos estudos demonstram propriedades biologicamente terapêuticas do hidrogênio molecular, incluindo efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, anticancerígenos, anti-estresse, antipoptópicos, antialérgicos, funções de molécula de sinalização, regulação do equilíbrio redox, redução da espécie gênica de enzimas antioxidantes, melhora da função dos vasos sanguíneos, redução de citocinas pró-inflamatórias, estimulação do metabolismo energético e proteção do sistema nervoso. Melhorou várias doenças, incluindo distúrbios cardiovasculares, respiratórios, metabólicos, obesidade, gastrointestinais e distúrbios do cérebro e do sistema nervoso. São vários estudos. Aqui ele fez um resumo e ele traz os estudos sobre isso. Aqui traz os estudos, né? Notem bem, uma coisa que eles mencionam, grave isso aqui que eu achei fantástico. Olha o que os pesquisadores disseram. O hidrogênio molecular tem sua capacidade de atravessar facilmente a barreira hematoencefálica. Isso aqui é uma estrutura do cérebro formada por células que revestem os vasos sanguíneos do cérebro e regula, né, o que passa do sangue para o tecido cerebral. Só que aí o hidrogênio molecular atravessa essa barreira e notem, se distribui para todos os órgãos do corpo. Todos os órgãos do corpo é beneficiado com hidrogênio molecular. E aí dizem os pesquisadores, as propriedades acima citadas
levaram alguns pesquisadores a se referirem a ela como molécula milagrosa. Ô, gente, se eu pedir para vocês escreverem os resultados que o silocimol trouxe para a vida de vocês, são muitas patologias que melhoraram, não são? O hidrogênio é uma molécula milagrosa. É os pesquisadores que dizem isso, não sei o que estou dizendo. Eles ficam impressionados com o que o hidrogênio é capaz de fazer. Olha que mais, vamos ver. Isso aqui também é outra informação importante. Os relatórios, incluindo dos governos dos Estados Unidos, da União Europeia, indicam que o hidrogênio é seguro, totalmente seguro. Existem formas de produzir hidrogênio molecular. Até que eles mencionam que o intestino grosso ele produz, né, uma certa quantidade de hidrogênio molecular. E existe uma forma de fazer o hidrogênio produzir mais. Mas olha o ponto. No entanto, a ingestão externa de hidrogênio, que é bebendo água, se mostrou biologicamente mais potente. Estão tomando água rica em hidrogênio. Como que o silocimol faz? É muito melhor do que estimular o intestino a produzir mais hidrogênio. Porque, e dizem eles aqui, olha, o hidrogênio pode ter um efeito mais poderoso quando se ingere, por exemplo, tomando água. Tudo isso vocês já sabem, né? Tudo isso vocês já sabiam, né? Que mais? Olha que novidade interessante. No estudo, o hidrogênio molecular, a molécula de hidrogênio, está sendo colocada em alguns colírios ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E aí, os estudos relataram uma melhora de aproximadamente 70% na superfície ocular com o resultado da aplicação do hidrogênio. Eu vou até interromper aqui, né? Vocês já colocaram água magnetizada nos olhos? Quem já colocou aqui? Hã? Ó, olha, ó, o Domingos, ó, todo mundo, né? Gente, hoje, um estudo mostrou, né, que o colírio com água, com hidrogênio, ele conseguiu melhorar em 70% a superfície ocular. Outra coisa interessante, olha, o estudo trouxe a questão do banho, mesmo com a água quente. E o estudo mostrou que ela pode penetrar rapidamente na pele, nos tecidos, se difundir pelo corpo com fluxo sanguíneo. E note o ponto: isso pode reduzir a aparência de manchas do corpo, clarear manchas escuras e melhorar os marcadores metabólicos lipídicos e área de gordura visceral, diminuindo a gordura, reduzindo manchas por aplicar no corpo. Vocês já aplicaram água magnetizada no seu corpo? Vocês já fizeram um testezinho com a mão, né? Coloca, passa numa mão e na outra não. Como fica hidratado imediatamente. Há estudos comprovando isso, gente. O que mais? Ó, tem informações que vocês vão gostar demais. É extraordinário o que o hidrogênio pode fazer, né? Outra coisa aqui, olha. Além da saúde humana, o hidrogênio também afeta o crescimento das plantas e o valor nutricional das culturas. A aplicação de hidrogênio em culturas de alimentos pós-colheita pode prolongar sua vida útil e preservar suas propriedades e qualidade. Quem já aplicou água magnetizada do silocimol nas plantas? Hã? Hã? Você não vê o resultado diferente em pouco tempo? Olha o Carlos ali, a Esmeralda. Fantástico, né? Vamos ver mais? Vamos trazer mais conteúdo aqui do Science Direct, que vocês vão gostar muito, né? Olha só, terapia nutricional, o hidrogênio pode ser uma ferramenta preventiva útil para doenças cardiovasculares. Isso o estudo que a Timol fez com a APTA já comprovou. Aqueles mencionam que um estudo com camundongos com obesidade, eles tiveram uma melhora no nível cardíaco, redução das gorduras dos cardiomiócitos,
dos capilares dilatados e arteríolas. Isso aqui significa dizer melhor fluxo sanguíneo, que é o que também o estudo da APTA mostrou. Restaurou, olha, restaurou a função ventricular esquerda dos níveis basais, o ventrículo do coração. Esse esquerdo é responsável por receber o oxigênio, melhorou essa função, exerceu impacto protetor cardiovascular em camundongos, protegendo as veias, as artérias e o coração. Isso aqui também significa reduzir a pressão arterial, diminuir os níveis de colesterol, né? Um estudo aqui feito com 68 pacientes, reduzir os marcadores de estresse oxidativo, né? Que mais? Olha aqui. Aí diz os pesquisadores, estudos recentes mostraram que tem o potencial de tratar efetivamente doenças relacionadas ao estresse oxidativo, como obesidade, diabetes e síndrome metabólicas. Um estudo com camundongos, né, mostrou a redução, né, da glicose, a melhora da disfunção hepática, renal e a esplenência causada pela hiperglicemia, né? Então, reduziu o diabetes. Você sabe que a hiperglicemia ataca os rins e o fígado, ataca de forma abrupta, mas melhorou esse problema, essa disfunção causada pela hiperglicemia. O estudo mostrou isso. Outro estudo com diabetes do tipo 2 em camundongos obesos, ó, controlou o peso corporal e a gordura, controlou o peso corporal e a gordura, reduziu os níveis de glicose, insulina e triglicerídeos, é, aumentou a expressão do FGF21, que é um hormônio que aumenta o consumo de glicoses e ácidos graxos e estimula o metabolismo energético. Simples, reduziu a glicose, aumentou a disposição, aumentou a energia, melhorou a obesidade, diabetes e síndrome metabólica. Gente, o que o mundo sabe agora, Timó já faz há 21 anos, né? Olha isso aqui, a questão da obesidade, né? A circunferência abdominal de uma pessoa reduziu de 91 para 82 centímetros, de outra de 79 para 74. As rugas do abdômen desapareceram, o seu abdômen ficou mais apertado. Olha isso aqui. A área da gordura interna também diminuiu. O estudo da APTA também mostrou a redução da gordura subcutânea. Reduziu também aqui a colite ulcerativa, né? Uma doença comum que afeta o colo. Houve a redução. Essa informação aqui é muito importante, pessoal. Olha, o fígado é um dos principais alvos do ataque de radicais livres, como nós vimos o radical livre, né? Devido ao seu envolvimento direto nos processos metabólicos. Os radicais livres danificam as membranas dos hepatócitos, né? E causa fibrose hepática, cirrose, enfim. Agora veja os estudos. Olha, reduziu o acúmulo de lipídios do fígado, reduziu a inflamação, melhorou toda a função hepática. Olha que maravilha, né? Estudo aqui com várias pessoas, aqui estudo clínico, né? Olha, o grupo controle exibiu uma mudança não significativa no estresse, mas o grupo ingerindo hidrogênio, a função hepática demonstrou uma melhora significativa. E houve, olha isso aqui, ó, houve uma redução substancial nos níveis de DNA do vírus da hepatite B após o tratamento, reduzindo, né, os níveis dos vírus hepáticos, como o da hepatite. Também melhorou a questão dos pulmões, melhorou significativamente a lesão pulmonar, reduzindo o conteúdo de água nos pulmões, né, que é um problema, o acúmulo de água pulmonar, melhorou a troca gasosa, reduziu, né, as inflamações dos pulmões e melhorando aqui todo o aspecto de função pulmonar. Isso também o estudo da APTA já trouxe.
Você melhora o mecanismo respiratório. Olha, o hidrogênio molecular é capaz de reduzir a lesão pulmonar causada por ligadura e punção cercal. Reduziu a lesão pulmonar. Tá? Um outro estudo com 48 pacientes com doença de Parkinson. O grupo controle não apresentou muita melhora, mas os ingerindo a água teve uma melhora significativa nos sintomas. Os camundongos foram também expostos ao estresse leve e imprevisível por 4 semanas. Os que consumiram hidrogênio molecular, olha, tiveram menos sintomas de depressão do que aqueles que não fizeram. E aí, pessoal? O que o mundo hoje já sabe, a Timol já faz há 21 anos atrás. Você tem nas mãos uma maravilha. Muito rico, né, Romano? Muita coisa, muita coisa. Toda semana tem uma enormidade de estudos falando do que o hidrogênio molecular é capaz de fazer, mas é o que a Timol já faz há mais de 20 anos. E aqui está a conclusão deles, né? Que eu achei fantástica também. Em conclusão, deixa eu ler aqui, né? O hidrogênio molecular tem propriedades anti-inflamatórias, apoptóticas, antioxidantes seletivas, de fácil difusão e penetração. E estudos demonstraram que o hidrogênio molecular tem benefícios para o controle do peso corporal, inflamação, marcadores metabólicos e doenças sem efeitos colaterais adversos. Aí ele prossegue aqui na conclusão, falando dos benefícios. E aí eu te falo, você é uma prova viva desses benefícios? Você talvez seja. O que que melhorou em você, na sua família? O que o mundo hoje já sabe, você já sabe há tempos na sua vida pessoal, com seus clientes, com seus amigos, os benefícios que o Silocimol já trouxe para você. Fantástico, né, pessoal? Fantástico. Mas aí, sabendo dos benefícios do hidrogênio molecular, que o Silocimol já produz, a Timol traz ao mercado o Hiperminen com hidrogênio molecular. Olha isso aqui. O hipermine contém hidrogênio molecular. Eu vou interromper e perguntar aqui. Hoje, tem muitos filtros no mercado, muitos purificadores, excelentes purificadores. Vamos falar que são sim. Mas qual é o filtro? Qual o purificador que tem hidrogênio molecular? Me diz aí. Qual é o filtro que você conhece que tem hidrogênio molecular? Isso aqui já desbanca qualquer argumento que alguém tenha que porque o filtro dele tem mais tempo, o purificador dele tem mais tempo no mercado, ou porque é eficiente em eliminar as bactérias, é o melhor. A Timol tem o hipermina com hidrogênio molecular, que tem comprovação científica no mundo inteiro dos benefícios que ele traz. E vocês viram que o hidrogênio molecular na água é o método mais eficiente. Isso está nos estudos. Qual é o filtro, qual o purificador que tem hidrogênio molecular? A Timol tem. A Timol tem. Está aqui no seu elemento de camadas, no hipermine. É o cuidado com a sua saúde. Aí, de novo, quem não usar o hipermine com silocimol, hein? Olha o que a pessoa está deixando de usufruir de benefício. Olha o que está deixando de usufruir de benefício. Tá? Então, pessoal, lembrem-se disso. Você tem nas mãos algo maravilhoso. E isso, hidrogênio molecular, não? O hidrogênio molecular que o silocimol já produzia, né? Quando você bebe um copo com água magnetizada, gente,
São milhões de íons de hidrogênio que você está ingerindo. Milhões de íons de hidrogênio. Vocês viram o estudo falando que o hidrogênio ele vai em todos os órgãos do corpo? Todos os órgãos do corpo. Olha que maravilha. E você tem o hipermine acrescido do hidrogênio molecular. Cuidado com a sua saúde. É a Timol na frente, na vanguarda da sua saúde. Agora me diz, como que alguém na sua casa não tem o hipermina, hein? Como que alguém na sua casa não tem o silocimol e o top H+. É uma benção, como diz aqui o Sidemar, né? Lá de Pelotas, é uma benção. E você sabe disso pelos benefícios na sua saúde. Quer ver um exemplo? Eu vou olhar o chat aqui rapidinho, não vou poder abrir para comentários, mas escreva aí os benefícios que você obteve por utilizar água magnetizada que produz hidrogênio molecular e que agora tem no hipermina. Escreve aí os seus benefícios, ó, coluna, que mais? Deixa eu ir lendo aqui rapidinho. Coluna, ó, que alguém disse que lava até o carro com água magnetizada. Boa, essa é excelente, né? As dores, fibromialgia, alergia, azia. O pessoal escrevendo, coluna, intestino, pressão arterial, insônia, asma, herpes, hérnia, depressão, ó, inflamação nos olhos, trombo, trombose. Retirei uma medicação de 23 anos, tireoide, pedra nos rins, enxaqueca, as manchas da pele, refluxo, artrite, artrose, meu problema de coração, intolerância à lactose, ácido úrico. Aí eu te pergunto, olha o que é que nós temos nas mãos. Olha o que nós temos nas mãos. E nós temos que levar isso às pessoas. Temos que levar isso às pessoas. E essas pessoas precisam estar na sua pesquisa, que é o segundo passo da venda, a lista de contatos. Então reflitam nisso. Mantenho minha lista de contatos sempre atualizada e visível. Faço apresentação com uma pessoa da lista por dia, seja presencial ou online. Quando eu cadastro alguém, eu mostro a ele a minha lista como exemplo. Olha isso aqui, ó. Quando eu cadastro alguém, eu mostro a minha lista como exemplo. Ensino a fazer o mesmo. Em que aspectos eu preciso melhorar dentro dessa autoanálise, né? Para que eu seja um profissional ou não um amador. Reflitamos nisso. As pessoas, nós temos um grande negócio, um grande produto gera um grande negócio. Então você vai fazer a sua pesquisa e vai identificar quem você vai vender, quem você vai cadastrar, para que eles também tenham acesso a essa tecnologia única. E aí, que tal hoje? Olha, hoje à noite tem a reunião de negócios. Quem topa o desafio de colocar dois convidados? Você vai pegar sua lista e colocar dois convidados. Quem topa o desafio? Dois convidados hoje na reunião de negócio. Hoje a Simone vai estar presente. Dois convidados apenas. Não é 50, não é 100. Cada um colocar dois. Colocar dois. Se você colocar mais, ótimo, mas coloca um mínimo de dois. Você vai estar dando duas oportunidades a duas pessoas. E essas pessoas, a reunião, ela tem um atrativo muito grande, que é um tema de saúde, e na sequência, a parte financeira. Se a pessoa não quiser ficar para a parte financeira, mas ela já viu ali, não quiser ficar para a parte de negócio, ela já viu o que o produto faz. Então, é o que o Carlos nos trouxe. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. A lista de contatos, ninguém pode fazer por você, tá? É você que tem que fazer. Você próprio. Aí alguns dizem assim: eu não estou vendendo, não estou cadastrando. Pode perguntar: aonde está a sua lista de contatos? Aonde ela está?
Quem não vende, quem não cadastra, não utiliza corretamente essa ferramenta, porque nós trabalhamos com pessoas. A lista de contatos é a nossa matéria-prima, que são as pessoas. E nós vimos que a lista de contatos é igual ao quê? Hã? E quem rasga dinheiro, nós não somos doidos de não usar a lista de contatos. É o que nós vimos nesse treinamento. Ok? Deixa eu ver se o Carlos está aqui ainda. Francisco, deixa eu ver aqui. Você localizou aí? Acho que o Carlos saiu aqui, não foi, Débora? Ah, tá. A Então, tela está isso mesmo. fechada. A tela está fechada. Pessoal, agradecer a todos vocês. O que é que vocês acharam do conteúdo de hoje? Vamos ouvir aqui 2 minutinhos, só ouvir 2 minutinhos, é, os comentários, do que você achou, do que nós vimos. Ó, semana que vem, nós vamos ter o terceiro passo da venda, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Nós vamos ter o terceiro passo da venda, que é a abordagem por 30 minutos. E depois, nós vamos ter também o conteúdo especial, igual tivemos hoje. Então, é o passo da venda, que é o destaque do dia, e o conteúdo especial, que foi o hidrogênio. Semana que vem, a mesma coisa. O destaque do dia vai ser a abordagem. Isso aqui é muito importante, a abordagem, porque aqui já envolve o cliente. Aí depois nós voltamos para o conhecimento do produto com mais informações. Na semana que vem, tudo que a gente viu hoje foi o mínimo. Vai ter muito mais coisas. Vocês vão gostar demais das novas descobertas também nesse sentido, tá? Mas a gente lança o link, na próxima semana o link é sempre o mesmo, ok? Carregando aqui, só um segundinho. Aqui. Então, hoje foi pesquisa, semana que vem abordagem. 2 minutinhos para ouvir vocês sobre se vocês gostaram do que foi apresentado hoje, se vocês estão determinados a estar melhorando, aplicando as orientações, né? Aí quero ouvir uns 2 comentários apenas. Quem gostaria? Deixa eu liberar aqui. Levanta a mão. Vamos ouvir a Fátima, querida Fátima. Pode falar, Fátima Souza. Seu Bom áudio já está dia, ligado. bom dia. Estão me ouvindo? Perfeito. É, obrigada, Orlando. Foi uma aula excelente, maravilhosa. Deu uma injeção de ânimo grande e para já colocar em prática agora. Já tenho em mente aqui 2 convidados para hoje. Só vou entrar em ação depois dessa reunião aqui. Já vou ligar para eles, mas já está na mente e certa que vai dar certo. E foi maravilhoso aí a experiência com o senhor Carlos Henrique. E o que eu gostei muito aí foi fazer a autoanálise, né? Própria. Uhum. Amei, amei. Porque isso é uma injeção de ânimo que dá, porque a gente vai avaliar nós mesmos como estamos na corrente aí do tempo e do trabalho. Gostei mesmo. Muito obrigada. Pessoal, olha, às vezes pode acontecer de você ficar desanimado um tempo, pode acontecer de você não estar tão disposto. Você é humano, isso acontece. Mas você não pode ficar para sempre assim, cabisbaixo, desanimado. Tem que levantar, né? Como o Carlos disse, né? É fazer o que tem que ser feito, arregaçar as mangas, partir para o trabalho, fazer o que tem que ser feito, né? Não deixar para depois, tem que ser rápido nisso, né? Maria de Jesus, pode falar. Seu áudio tá ruim, Maria. Não tá muito baixinho, não estamos te ouvindo. É porque você tá com fone, não estamos conseguindo te Tirei. ouvir. Deixa você normalizar aí, tá bom?
Deixa eu ouvir seu Francisco, que levantou a mão faz tempo. Bom dia. Graças a essa água, eu tive uma sobrevida. Isso já é muito importante. Outro detalhe, quanto à lista de contato. A lista de contato só tem valor quando é feito por escrito. Se a gente não faz por escrito, é apenas um pensamento. E faça logo, antes que alguém a faça. Aí perde o cliente. Boa, É isso. boa, né? É, se você não colocar o seu familiar na lista, alguém vai colocar, tá? Então escuta o que eu tô te dizendo. É, Maria, veja se resolveu o seu áudio agora. Não resolveu, Maria, não resolveu. Que pena, tá? Bom, pessoal, não vai dar tempo mais para ouvir todos vocês. Eu sei que alguns querem comentar, quero agradecê-los. Agora é hora da gente refletir, né? De nós refletirmos e partirmos para a ação. Hoje à noite, a Simone vai estar apresentando a reunião de negócios, tem a parte de saúde inicial. Então, coloquem os convidados. Já olha aí a sua lista de contatos. Não deixa para amanhã, né? Esse negócio de deixar para amanhã é um problema, porque todo dia é amanhã, né? Então nunca vai fazer nada, né? Deixar para amanhã, quem deixa para amanhã nunca faz nada, né? Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Próxima semana estaremos juntos. O link é o mesmo, tá? O link é o mesmo. E depois vamos disponibilizar a gravação. Carlos, muito obrigado. O Carlos trouxe aqui uma informação muito valiosa que nos fez todos nós refletirmos, né? Fazer a autoanálise sua, tá? Fazer o perfilamento seu, nosso próprio, né? Ver como é que está a atitude, como é que está o desejo, e se somos ensináveis, hein? Esse é um outro. Será que nós somos ensináveis? Ou queremos tudo do nosso jeito, hein? Ó, vamos avaliar esse grau do quanto nós estamos sendo ensinados. Grande abraço, pessoal!